que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Irmão, Deus tem algo para falar com cada um de nós aqui, grandioso, que nós precisamos prestar atenção. E principalmente o cristão, que no dia a dia ele sempre é bombardeado de várias situações, de vários problemas. Nós precisamos ter esse tipo de pensamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Então Deus ele vai ensinar para cada um de nós hoje uma coisa grandiosa. Então que os irmãos possam se atentar claramente ao que Deus tem para dizer. Amém? Todos acharam? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Socorro? Amém agora? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, irmão. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença na vida de cada um de nós, ó Pai. Porque sabemos e compreendemos, ó Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então que a Tua palavra ela venha falar aos nossos corações, ó Pai. Venha ensinar a cada um de nós, exortar, Senhor. Porque o Senhor é o principal, Senhor, de cada um de nós. O nosso foco, Senhor, é Ti. Que possamos, ó Pai, quando olhar para frente, ver Jesus Cristo, porque estamos, Senhor, em Ti. Muito obrigado por esta oportunidade, por este domingo maravilhoso, ó Pai, a qual nós louvamos e engrandecemos ao Teu santo nome, ó Pai. É bom, é agradável, Senhor, chega para Ti como um cheiro suave, mas melhor ainda é estar ouvindo a Tua palavra. Então que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta noite, Jesus Cristo que habita em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, que os irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso ver a igreja florida assim, com os filhos do Senhor e com as crianças, irmão. Então, irmão, como abrimos falando sobre uma situação que muitas vezes o cristão ele precisa ter consciência disso aqui. O que falta muitas das vezes em cada um de nós, irmão, para nós entendermos perfeitamente isso aqui, que aconteceu essa situação com os discípulos. Quando Jesus Cristo ele já tinha ido na cruz do Calvário, logo após ele ir na cruz do Calvário, ele ressuscitou, e logo após ele ressuscitar, ele ainda passou um tempo com os discípulos. Segundo a Bíblia, 40 dias foi quando ele passou com os discípulos. Só que ele já havia dito para os discípulos e já havia dito para as pessoas que ele iria ressuscitar e que ele iria voltar para o Pai. Quem estava aqui no estudo de terça-feira dos Atos ouviu isso aqui. Amém? Um puxão de orelha. Mas, irmão, quando ele diz isso aqui, ó, os quais lhe disseram, o versículo 11, isso aqui tem uma coisa que me chama muita atenção, irmão, na palavra de Deus. Os discípulos, eles estavam recém-convertidos à palavra de Deus. Eles estavam começando ainda ali, a partir daquele momento que Jesus ele voltou para o céu. Eles estavam começando o trabalho daquilo que Jesus ele falou que nós tínhamos que fazer. Que é o que? Ir de todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ali eles estavam encerrando um ciclo de Jesus ali no meio deles em carne. Porque Jesus ele está no meio de cada um de nós. E em cada um de nós hoje em espírito. Aleluia. Então você para analisar isso aqui, irmão, que os discípulos eles ficaram atordoados, sem entender o que fazer. E muitas vezes o que falta na igreja é essa agilidade de você ver uma situação na sua frente e você, pensar logo. Porque, irmão, Satanás ele não dá chance para cada um de nós.
O mundo, ele não dá chance para cada um de nós. Quando ele pega para arrebentar a nossa vida. Quando ele pega para destruir a nossa vida, como está escrito, Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não quer brincar com você. Ele não quer levar você para o barquinho para você brincar, irmão. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer acabar com a sua, ele quer matar a sua fé. E ele quer roubar a palavra de cada um de nós. E você para analisar aqui nessa fração de minuto que eles estavam olhando para o céu, procurando onde é que estava Jesus? Onde é que está Jesus? E muitas vezes a igreja está lenta. Ela não consegue ter um combustível. Aquela igreja, aquela pessoa, a igreja, quando eu digo igreja, gente, nós, cada um de nós, aquela pessoa, ela não consegue. Ela tem dificuldade de agir. Ela tem dificuldade de pensar. Ela tem dificuldade de ter sabedoria. Irmão, a principal coisa que Jesus ele ensina para os discípulos é eles terem sabedoria nas coisas de Deus. Eles terem agilidade nas coisas de Deus. Mas nós vamos ver uma coisa aqui. Primeiramente nós vamos ver essa agilidade de uma forma boa. Depois vamos ver essa agilidade de uma forma ruim, que se torna muitas vezes uma afobação, que Deus ele não quer isso de cada um de nós. Então é necessário a igreja ela ter um tempo perfeito para ela agir. Ela tem que ter um tempo perfeito para ela fazer. Nós precisamos ter, irmão. Isso é que é sabedoria. Isso é que é discernimento da palavra de Deus. Então você para analisar quando diz, os quais lhe disseram, chegou os anjos e disse para ele, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha isso aqui, irmão, quando ele diz que ele foi recebido em cima no céu, é que já tinha passado. A partir daquele momento que eles começaram a olhar para o céu, Jesus ele já estava lá. E muitas vezes cada um de nós, quando se encontra as situações perante a cada um de nós, irmão, nós ficamos perplexos. E acabamos não fazendo nada perante as coisas. Então você para analisar aqui, um exemplo aqui que Deus ele dá para cada um de nós, que eles se distraíram olhando para Jesus, a qual já era para eles estarem indo pregar o evangelho, eles já perderam tempo olhando, ficaram olhando. Você imagina se não chega o anjo e dá fala assim para ele, ó, o que você está fazendo aí? Tu imagina? Quanto tempo que eles iam perder ali olhando para o céu, admirando o porquê que Jesus ele já não estava mais. Sendo que a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, já estava dizendo, eu vou voltar para o Pai, mas eu também vou voltar para vocês, porque se eu não for, não haverá um Consolador. Então eu vou voltar. Hoje ainda nós estamos esperando essa vinda de Jesus. Mas nós esperamos a vinda de Jesus com alegria, porque temos a total certeza que Ele está com cada um de nós. Irmão, se você não tem certeza ainda, procure se consertar. Procure se consertar, porque nesse passar de tempo a sua vida pode ser destruída. Nessa distração que você olha muitas vezes para o mundo, para as situações, para as coisas, a sua vida pode ser destruída. A sua família pode ser destruída. Aqueles que estão à sua volta podem perder a fé, porque quem vai ser destruído vai ser você. E as pessoas que vão olhar para você, que olhavam como um pilar daquela situação, vai ser destruído também. Cansamos de ver, irmão, irmãos que muitas vezes representam um lar. Pessoas que muitas vezes entram dentro da igreja e representam um lar, porque está todo mundo perdido. Então você pode analisar que aquilo que tinha que ser feito pela palavra de Deus, os discípulos, eles, por um momento, eles ficaram atordoados. O que nós vamos fazer? Jesus, ele voltou. E agora? Como que vamos fazer? Muitas vezes é necessário, irmão, chegar alguém, como os anjos chegaram aqui, se apresentaram a ele e deram uma cutucada. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? E muitas vezes o Espírito Santo ele está falando com cada um de nós, irmão. Alain, o que você está fazendo? Presta atenção naquilo que a minha palavra está dizendo. Pare de ser incrédulo. Pare de ser contradizente
verdadeiramente e deixar para trás o Espírito Santo, irmão, a sua vida vai parar igual a vida do mundo hoje em dia. Não sabem para onde vão, não sabem que rumo estão, não sabem de quem são. Só diz, não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito que Ele é bom, que Ele criou a humanidade. Mas nós vemos na palavra de Deus que o verdadeiramente crer nele é você fazer. Porque Jesus, ele diz aquilo para cada um de nós, lá em João, quando ele diz para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Quando ele diz isso aqui, irmão, que ele enviou o seu único filho, não foi só por boca, porque o filho estava perante a Nicodemos. Então você para analisar que Deus, ele não age por boca. Deus, ele age por ação. Ele age por ação. E se você quer fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, que está em cada um de nós, é por ação. Então você precisa ter agilidade. Porque em um momento, em uma distração que você estiver na guerra, porque nós estamos em guerra todos os dias, contra nós mesmos, contra as pessoas que estão à nossa volta, contra as potestades. Não é contra a carne nem contra o sangue. Então nós estamos em guerra o tempo todo, irmão. Uma distração numa guerra pode vir a morte de alguém. Você para analisar. Quem já viu um filme de guerra? Ninguém? Só a irmã Érica viu filme de guerra? Ah, tá. Quem já viu filme de guerra aqui? Você para analisar aqui na guerra, irmão. Os soldados, eles estão o tempo todo alerta. Estão o tempo todo em alerta. Quando o pelotão está dormindo, tem alguém de vigia. Porque na guerra não existe pai. Na guerra não existe mãe. Na guerra não existe perdão. Na guerra não existe misericórdia. E você acha que com Satanás é diferente, né? Ele é bonzinho. Ele faz isso aqui pra mim. Ele peca, ele falha, está me ajudando. Ele vai acabar com a sua vida. E se você deixar, ele vai acabar com a sua vida daqueles que estão à sua volta. Então esse piscar aqui de olhos de desatenção da igreja, como está aqui, porque isso foi uma desatenção dos discípulos, porque já era quando Jesus ele foi, já era para eles estarem no quê? Orar. Já era para eles estarem no quê? Pregar. Já era para eles estar fazendo o quê? Estar proclamando o Evangelho. Então você para analisar que eles só fizeram isso depois que o anjo ele pegou e falou para ele: varões galileus, para onde vocês estão olhando? Para onde? Para onde você está olhando, igreja? Para onde nós estamos olhando? É para o problema que você está olhando? Se você olhar para o problema, você não vai olhar para a solução. Se você olhar para a derrota, você não vai olhar para a vitória. Se você olhar os obstáculos, você não tem condições de olhar lá na frente. Porque vai acontecer com cada um de nós. Vai haver um obstáculo. Então a igreja ela precisa ter agilidade. Ela precisa ser ágil. Ela precisa pensar rápido. Ela precisa ter sabedoria. E quem te dá essa sabedoria, irmão? A palavra de Deus. Glória. É o seu joelho no chão que te dá sabedoria. É você estar em comunhão com Deus que te dá sabedoria. Ah, irmão, mas é só um culto. Vou voltar só um culto. Não. Vou estar presente. Eu vou estar presente na casa do Senhor. Eu vou orar pela minha família. Eu vou orar pela minha casa. Eu vou orar pelos meus filhos, pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu vou estar orando por todo mundo. Jesus, Ele está presente em mim. Então eu sou mais que vencedor. Porque Ele diz que eu sou. Então é por isso, irmão, que cada um de nós temos que ter essa agilidade. De nunca perder o foco. De nunca relaxar. Sabe o que é nunca relaxar? É nunca relaxar. Ah, irmão, mas eu vou estar sempre lutando. Eu vou estar sempre... Vai estar sempre. Porque na palavra de Deus que até o fim. Aquele que permanecer até o fim. Não foi o que a gente ouviu? Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida eterna. Aquele que chegar.
aquele que chegar, aquele que estiver presente. Você imagina quantas pessoas que não ficou pelo caminho, irmão, por causa de uma desatenção, por causa de uma falha, por causa de um erro. Você para analisar, irmão, como as coisas elas acontecem. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então eles voltaram depois que o anjo lhe deu aquela chacoalhada. Vocês estão olhando para onde? O que vocês estão fazendo? Irmão, nosso foco é sempre Jesus Cristo. Se naquele lugar não tem Jesus Cristo, não tem vida. Se naquele lugar não existe Jesus, não tem vida. Então, se eu estou num lugar, tem que ter vida. Por quê? Porque Jesus está em cada um de nós, irmão. Ele está em cada um de nós. Foi necessário o anjo chegar e falar para eles isso. O Jesus que vocês viram há uns minutos atrás, ele já está lá. E se eles escutaram bem a palavra, eles ouviram que Jesus ele sempre ensinou que ele sempre estaria no meio deles, com eles. E assim eles seguiram, irmão. Isso aqui é só um exemplo que o Espírito Santo me deu, irmão, para cada um de nós, para nós prestarmos atenção. E para nós entendermos que sempre vai ter alguém ali para poder te dar uma chacoalhada, para você entender, irmão, o que você está fazendo? Para onde você está olhando? Irmão, nas igrejas que nós vemos das casas, nós vemos que tinha um mediador. Alguém que sempre falava com as igrejas, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele sempre dava essa chacoalhada na igreja de Coríntios, então, foi onde ele mais falou. Mas ele chega aos Gálatas e fala: ó insensato Gálatas, o que vos fascinou para vos desviares da verdade? Isso é uma chacoalhada, irmão. Um irmão muitas vezes fala com você e você fica revoltado com o irmão. Quem é ele para falar algo assim para mim? Quem é ele? Ele está achando que é quem? É o Filho de Deus que está falando para você o tempo todo e você não está prestando atenção. Esse anjo aqui, irmão, que falou aqui com os discípulos, muitas vezes é o irmão de cada um de nós, que muitas vezes fala para você, ó, alô, se liga, preste atenção, saia dessa sua realidade virtual. É assim agora? Saia dessa realidade virtual. Entra no campo de batalha verdadeiramente. Saia disso daí e continue andando aonde você está sendo ensinado. Aonde nós somos ensinados a andar, irmão? Em Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Se você dá um pulo desse caminho aqui, irmão, a palavra vai te descer a lenha. Ela vai doer em você. Quando a palavra ela começar a doer em você, é porque ela está te batendo, ela está te dando uma chacoalhada. É Deus falando no seu coração, para que você possa entender que num piscar de olhos a sua família pode ser destruída, você pode ser destruído e você pode perder a sua salvação. E Deus, o prazer de Deus é que todos os filhos estejam na presença dele. Ele não tem prazer naquele filho que se perde, porque senão ele não dava a parábola do filho pródigo, que mesmo fazendo as coisas que ele fez, ele chegou para ele e falou assim: seja bem-vindo, meu filho. Deu um beijo nele e ainda o recebeu com festa, recebeu com alegria. Mas Deus, ele te recebe enquanto há tempo você receber. Então receba essa palavra, irmão, enquanto há tempo. Então receba Jesus enquanto há tempo. Então receba isso aqui, irmão, a palavra de Deus enquanto há tempo. Não faça igual o mundo. O mundo, ele joga fora, ele desperdiça. O mundo, ele é profano. O mundo, ele não quer saber de Deus. Mas a primeira coisa quando acontece alguma coisa é: oh meu Deus, por que está acontecendo isso com a minha vida? Nada acontece, nada flui, eu não consigo entender. Pare para analisar, porque às vezes o seu espírito ele já pode estar morto e você nem sabe. Pare para analisar que às vezes a sua alma ela já está perdida num labirinto e você nem sabe. Então encontre esse caminho que é Jesus, irmão.
Encontre essa palavra de Deus que está falando por cada um de nós. Abre suas Bíblias em Atos, aí na frente, Atos 16. Atos 16, irmão. Atos 16, capítulo 24. Nós vemos uma situação aqui, irmão, que Paulo estava passando. O apóstolo Paulo estava passando uma situação que ele repreendeu. E ele foi preso. Foi açoitado em praça pública. E nós vemos aqui uma coisa que aconteceu, que ele poderia muito bem se irar contra Deus. Ele poderia muito bem se voltar contra Deus. Mas nós vamos ver aqui uma coisa que ele faz. Diz assim, versículo 24: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Você pode analisar isso aqui, irmão. Havia uma situação, se você olhar um pouco antes, você vai ter um pouco mais de detalhes sobre essa situação que aconteceu com Paulo. Mas você vê aqui, irmão, o findar disso aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção é a agilidade que Paulo e Silas eles têm. Em vez de eles estarem reclamando, em vez de eles estarem murmurando do porquê que eles estavam ali, porque eles fizeram algo bom, eles expulsaram. Eles estavam ali pregando o Evangelho. Eles estavam ali falando da palavra de Deus. E de repente chega alguém, te toma, te dá uma surra em praça pública e ainda te prende. Aí você vai falar assim, mas que Deus é esse? E muitas pessoas fazem isso, irmão. Mas que Deus é esse? Deixa meu filho morrer, que deixa isso acontecer, que deixa isso fazer. Irmão, nós estamos aqui ainda nessa terra, não estamos livres de nada. Quem livra cada um de nós pela misericórdia é Deus, é Jesus Cristo, porque se fosse pela vontade de Deus, irmão, e não fosse pela misericórdia de Deus, esse mundo já tinha acabado há muito tempo. Aconteceu isso no Velho Testamento. Hoje em dia que as pessoas elas querem tirar onda. Mas se fosse no Velho Testamento, cidades eram destruídas. Vai ler lá. O que aconteceu? Mas você para analisar isso aqui, que pela misericórdia de Deus, Paulo ele toma uma atitude. Silas ele toma uma atitude. Em vez deles olharem para um problema. O problema era o quê? Eles estavam ali. Já tinham tomado uma surra. Já tinham apanhado. Passaram vergonha, porque naquela época, irmão, isso aqui não era normal. Como hoje você vê um monte de gente brigando no meio da rua, isso não era normal não naquela época. Olha o que ele diz aqui, ó. Perto da meia-noite, olha isso aqui, irmão, perto da meia-noite. Meia-noite muitas vezes nós estamos dormindo, né? Estamos naquele sono bom, né? Ou então muitas vezes estamos perdendo tempo olhando para o nada, olhando para o telefone, olhando para a televisão, quando nós podemos estar olhando para Deus, olhando para Jesus, pensando nas coisas que são do alto. E olha isso aqui que ele fez. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus. E os outros presos os escutavam. Quando o Espírito ele me deu isso aqui, irmão, eu dei glória a Deus. Como eu dou glória a Deus agora. Sabe por quê, irmão? Porque imagina a situação. Muitas vezes nós viemos do mundo, muitas vezes nós viemos machucados. Muitas vezes nós viemos com sequelas de batalhas. Nós viemos muitas vezes com sequelas de situações que acontecem com cada um de nós, irmão. E muitas vezes querem nos prender. Muitas vezes o mundo quer nos prender. Satanás quer nos prender. E nós estamos lutando para que isso não aconteça. Mas ao invés, irmão, de nós estarmos aqui fazendo igual eles fizeram,
cantavam hinos a Deus e oravam. Nós estamos muitas vezes perdendo tempo. E não temos a agilidade de eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar a Deus. Muitas vezes nós não temos a agilidade de dobrar o nosso joelho, pedir pela nossa família, pedir pela nossa casa. Muitas vezes nós não temos condições de abrir a nossa boca e dar pelo menos um glória a Deus. Você vê isso aqui, irmão, que é totalmente diferente. Quando nós louvamos a Deus, quando nós oramos a Deus e quando nós nos atentamos para as coisas de Deus, as portas elas se abrem para cada um de nós, irmão. As portas das prisões elas não permanecem fechadas. Quem está à sua volta recebe o louvor que você está dando a Deus. Aqueles que estão à sua volta não têm condições de ficar presos. Aqui é onde o Espírito Santo fala no meu coração, irmão, que quando você louva a Deus, quando você dobra o seu joelho, a sua família escuta o seu louvor. A sua família escuta o seu clamor. E não tem condições das prisões estarem na vida deles, como não está na sua também. Quando você canta hinos de louvor a Deus e você louva ao Senhor, aqueles que estão à sua volta, eles escutam você louvar. Eles escutam você com alegria. Eles escutam você louvar ao Deus vivo. E aí sim, as portas das cadeias, elas são abertas. Aleluia. Mas muitas vezes o cristão, ele não quer louvar. Ele não quer agradecer a Deus. Eu levanto, muitas vezes eu não consigo nem menos agradecer a Deus pelo dia que Ele me deu. Eu não consigo agradecer a Deus pela semana que Ele me deu. Quanto mais louvar a Ele. Quanto mais, muitas vezes, se atentar nas coisas dEle. Irmão, numa fração de segunda, numa guerra é dessa forma. Se você não contra-atacar, você vai estar sempre se defendendo e uma hora você vai ceder. O cristão ele não foi feito para se defender, ele foi feito para poder atacar e vencer. Glória a Deus. Isso aqui é uma guerra. Ah, mas eles só estavam presos. Isso aqui não adianta. Não tem desculpa. Eles, em vez deles murmurar, em vez deles irem contra Deus, ele fala assim: ô Silas, vamos louvar, vamos adorar a Deus. E muitas vezes você pode virar para a sua esposa, virar para o seu esposo, virar para o seu filho. Em vez de você estar assim, vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Se você tem dificuldade, irmão, de fazer isso, pede alguém. Pede alguém. Que aquele que tiver no mesmo espírito que você, ele vai estar sempre disposto a fazer isso aqui, irmão. A orar, a cantar hinos. Mas eu não abro minha boca. Eu fico com vergonha. Eu me escondo na palavra. Mas quando é para falar as coisas do mundo, você dá gargalhada. Quando é para falar as coisas do mundo, você fala buscando. Muitas vezes você até reclama que os outros não querem deixar você falar. Mas para falar das coisas de Deus, você é tímido. Muitas vezes as pessoas não sabem nem que você é cristão. Como é que é isso? Naquele ambiente, quando você chegar, as pessoas têm que saber que você é um filho de Deus. Reconhecer quem é você. Irmão, eu fiquei muito feliz esses dias que eu estava fazendo uma instalação na casa de uma pessoa, né? Para quem não sabe, eu trabalho nessa parte de telecomunicações, né? E eu estava fazendo a instalação da internet na casa da cliente, bem quieto, né? Porque eu não sou muito muitas vezes de falar. Porque às vezes a pessoa não gosta de conversar. Então eu aderi para mim e ficar muitas vezes quieto, ser educado, bom dia, boa tarde. Se a pessoa ela quiser falar alguma coisa, ela fala. Mas estou vendo que aquela mulher está assim olhando para mim. Aí tá eu ajoelhado assim, né? Porque no sofá, configurando lá, né? Configurando a internet para ela. Aí ela olha para mim e vira assim: você é cristão, né? Eu olhei para ela assim. Aí eu sou de Jesus, claro. Aí ela, o que me chamou a atenção, você assim, um jeito assim, educado, um jeito de falar, assim, diferente. Quando você falou, quando eu comentei que as pessoas elas vinham me pedir dinheiro, você falou que eu era próspera. Eu falei para ela que ela era próspera, né? É um jeito diferente de falar. Aí eu falei, sim, eu sou cristão.
E aí foi uma oportunidade, irmão, que eu tive até de contar um testemunho. Eu mostrei para ela as fotos do meu milagre. O milagre que eu recebi pela minha família, pelo Espírito Santo. Eu falei para ela, aqui, ó, que Deus fez na minha vida. Ele me curou do câncer. Eu tive um câncer e ele me curou. Hoje eu sou a prova viva. Eu carrego essas marcas aqui, foi porque Jesus ele me curou. As pessoas elas precisam saber, meu irmão, eu não estou falando isso aqui para poder me gabar, não. Mas eu fico muito feliz. Isso já aconteceu tem mais ou menos umas 2 semanas. Mas eu fico muito feliz de contar isso para os irmãos, porque isso é gratificante, isso é maravilhoso. Porque as pessoas elas têm que ver e reconhecer, elas têm que olhar para você, têm que olhar você como uma luz desse mundo. Aleluia! Em volta dela há trevas, a escuridão, mas quando ela olha para você, ela vê você refletir o Espírito Santo de Deus. Ela vê você refletir Jesus Cristo. E aí depois, quando a gente tem uma conversa e tudo mais, ela fala assim, eu acho que eu conheço você. Aí acabou que eu conheci ela no outro trabalho da Boticário. Trabalhava com ela na Boticário. Trabalhava com ela na Boticário não, ela era uma revendedora da Boticário. Aí eu falei assim, caramba, que mundo pequeno. Mas irmão, isso aqui, irmão, é para nós entendermos que o cristão tem que estar sempre em alerta. Porque da mesma forma como alguém que chegou para mim e me reconheceu como um irmão em Cristo e reconheceu que eu sou um filho de Deus, muitas vezes alguém pode vir com palavras ofensivas também para você. Muitas vezes pessoas podem vir, em vez de você dar boa tarde, ela pega e fala, só se for para você. Você vai encontrar pessoas assim porque você lida com o mundo, irmão. Você lida com pessoas, você lida com o mundo, pessoas que estão atordoadas. E aí é onde entra a sabedoria e a agilidade de cada um de nós entendermos que aquela pessoa ela pode ser uma oportunidade para você converter a ela a Jesus Cristo. E é isso que os discípulos eles tinham que fazer. E nós entendemos aqui, ó. Olha isso aqui para terminar, irmão. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmão, aí você para analisar aqui, as prisões de todos. A palavra não está dizendo aqui que foram os 12 discípulos presos. Falou aqui? Falou aqui que existiam pessoas ali que eram ladrão, salteador, assassino. Relata aqui na Bíblia isso? Não relata. Mas relata que estavam pessoas presas ali e foram abertas as portas de todas as prisões. Poderia estar até prisões sem ninguém. Ali poderia ter até prisão que não tinha ninguém dentro, mas foi aberto. Então você vai analisar que o poder de Deus ele age não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão à sua volta. Aí é onde entra, irmão, o mistério de Deus, que é onde entra a sabedoria. Que através de você, as comportas, irmão, do céu pode ser abertas e as prisões também podem ser abertas. Que você vai analisar que as pessoas que faziam uma coisa que ela não faz mais. Porque depois você vê que até o carcereiro, que era o líder da prisão, ele foi convertido. Glória a Deus. Ele nem estava preso, irmão, e ele recebeu. Até quem não estava preso recebeu. Foi aberto para ele também, ele estava lá olhando. Os presos, quando de repente ele viu, não tinha mais porta nenhuma fechada, estava toda aberta. Mas as pessoas continuavam lá dentro. Porque Paulo ele chega, calma, não faça nenhum mal a você, ainda estamos aqui. Então você para analisar, irmão, que até mesmo quem não está preso, a pessoa que muitas vezes não faz nada a ninguém, não mata, não rouba, não mente, não maldiz, você vê pessoas assim no mundo que não são cristãos. Pessoas boas. Não são cristãos, mas são pessoas boas, pessoas que procuram muitas vezes fazer o bem. Você para analisar isso aqui, que até ele recebeu. E a sua família não vai receber? E você não vai receber? Quem não era nem para receber ali, recebeu, foi convertido, foi até batizado.
milagre. O carcereiro ele foi convertido. Não só o carcereiro, mas a família do carcereiro. E aí você para analisar, da família do carcereiro pode ser convertida uma outra família. Da outra família pode ser convertida uma outra família. Através de uma ação sua. De uma ação minha, a palavra de Deus, ela se propaga. Então tenha agilidade, irmão. Não fique olhando para as coisas. Não fique olhando para o problema. Enquanto você está olhando para o problema, o outro está olhando para a solução. Não tem um ditado aí que diz, você está vindo ainda com o trigo, né? O fubá, né? Eu já estou com o pronto. Não é isso? Muitas vezes a igreja está olhando só para o fubá. Nossa, pode ser que dê mais um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí daqui a pouco chega um lá e está pronto. Não se perca, irmão. Tenha sabedoria, tenha agilidade. Quando você vê um problema, vou adorar a Deus. Quando você vê um problema, vou exaltar o nome do Senhor. Glória, quando você vê um problema, irmão, e as coisas dizem para você, não vai não para a igreja, não vai não. Aí que eu vou. Aí que eu tenho que ir mesmo. Fazer igual a irmã Elza. Só porque você falou, eu vou.